Olá, o meu nome é Kátia Parente, sou escritora e eu comecei no mundo da literatura em 2017, quando eu publiquei meu primeiro livro, que se chama Em Busca da Fotografia Perfeita. Eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, desde a época do colégio, e aí eu tive vontade de escrever a minha história, uma história que fosse criada por mim. A partir daí, eu comecei a escrever sempre uma história seguida da outra. Eu publiquei vários livros, praticamente uma publicação por ano, fora alguns contos e algumas antologias das quais eu participei. Fazenda Camélia possui elementos folclóricos e sobrenaturais dentro do suspense da trama, transformando o livro em uma espécie de folk horror. Conte-nos um pouco sobre essa escolha de tema, como foi seu processo criativo para chegar nas escolhas desses elementos. Bom, a criação do Fazenda Camélia, ela foi como todos os outros livros que eu escrevi, né? Não existe muito um planejamento, não. Eu confesso que eu deixo a história me levar. Gosto muito de suspense. Eu acho que o suspense, o terror, ele traz muito conhecimento sobre o ser humano. A reação do ser humano com o medo, com a expectativa, com a surpresa. Isso conta muito sobre quem nós somos, né? E quando eu escrevi o Fazenda Camélia, eu quis juntar elementos folclóricos por ser elementos que são parte da cultura brasileira, né? A cultura brasileira é muito rica. A gente tem muitas lendas, muito folclore que pode ser explorado aqui no Brasil. Foi por isso que eu coloquei, principalmente porque se trata de uma história baseada no cenário, né? É uma fazenda no interior de Minas Gerais, que é um estado cheio de lendas, cheio de mistérios. Então eu achei que tinha muito a ver essa relação. Então foi essa a escolha. Mas eu confesso que eu deixei a história me levar mesmo e aos poucos eu fui colocando esses elementos, relacionando com a vida das pessoas na zona rural e as lendas que a gente conhece aí pelo Brasil afora. A história é ambientada em Minas Gerais, em um cenário rural. O que te levou a escolher o estado de Minas Gerais como localidade para a trama? A ideia de escrever a Fazenda Camélia ambientada em Minas Gerais, ela veio com a minha estadia numa fazenda da família de uma amiga, que eu passei uns dias com ela, e aí eu criei a história baseada nesse cenário que eu conheci, que por sinal é o cenário aqui atrás, onde eu tô gravando essa entrevista hoje. Eu tô aqui na fazenda, que foi a inspiração dessa história, né? Que é um lugar muito bonito, né? Minas Gerais todo é um estado que tem muitas, né? Enfim, muitas coisas especiais, desde a gastronomia até as lendas, e tem muita relação com as histórias de OVNIs e ufologia e tudo mais. Então eu acho que é um estado que chama, né? Um pouco essas histórias da zona rural. Então eu fiquei aqui durante uma semana, conheci pessoas, trabalhadores aqui da região, conheci outras cidades aqui do entorno, e eu falei, puxa, esse lugar é muito pitoresco, é um lugar muito bonito, e eu acho que seria o cenário perfeito para uma história de suspense como o Fazenda Camélia. Então a inspiração veio daqui, desse lugar onde eu tô hoje, que é a fazenda que serviu de cenário para criar a história da Fazenda Camélia, que aliás é uma história fictícia, tá? Todos aqueles personagens, os dramas familiares que são contados ali, tudo isso foi criado, é ficção, não é baseado na história de nenhuma família específica, tá? Mas foi o cenário, foi essa beleza toda da natureza, a inspiração para escrever o livro. Histórias de terror envolvendo criaturas específicas são bem comuns em áreas rurais. Como foi a concepção do mítico cabeludo? Ao longo da escrita, né, do Fazenda Camélia, eu deixei muito a história me levar, para ver onde que eu ia, né, ser direcionada por esses personagens, por essas pessoas que foram criadas ao redor dessa fazenda, né? E eu quis colocar um elemento folclórico, um personagem que fosse o monstro da história. E eu não queria alguma coisa que já existisse, né? Que fosse uma lenda que já é muito conhecida. Então, eu fiz uma mistura de lobisomem com a Cuca. E porque é uma história, né, que todo mundo conhece, que inclusive no interior de São Paulo a gente tem muitas lendas falando sobre o lobisomem. E a Cuca, que é conhecida no Brasil todo, faz parte do nosso folclore. Então, eu quis fazer uma mistura. Até porque isso fala muito sobre a crença das pessoas que moram na zona rural, que acreditam muito, tem muita ligação com a religião, com as histórias fictícias que envolvem a cultura local, muita superstição. Então eu fiz uma mistura disso tudo para poder criar o cabeludo, que tinha que ser o vilão da história, que acaba não sendo bem um vilão, né? Quem lê o livro vai entender que ele também tinha um problema, por isso que ele se transformou no monstro que ele é. Então, na verdade, foi uma mistura de lendas e de folclore para poder chegar no cabeludo. Você é formada em engenharia química, com pós-graduação e experiência na área de
saneamento e gestão de recursos hídricos. Como você saiu dessa área e chegou na escrita? Existe alguma relação entre sua especialização e suas histórias? Bom, eu sou formada em engenharia química, minha área de trabalho sempre foi área ambiental, mais especificamente saneamento e gestão de recursos hídricos. E quando eu ainda atuo nessa área, né, com consultoria e às vezes dando aula também. E nas minhas histórias eu sempre tento colocar alguma pitada da área ambiental, alguma coisa relacionada à preservação ambiental, à relação do ser humano com o meio ambiente, que eu acho que isso é muito importante de ser destacado, né? Não como uma lição de moral ou uma coisa assim muito, né, didática dentro da história de ficção, mas como uma conscientização mesmo, das pessoas entenderem que as histórias todas acontecem porque a gente tem um ambiente em torno de nós, né? Tem uma relação entre o ser humano e a área ambiental. Conte-nos um pouco sobre seus próximos trabalhos ou sobre como nossos seguidores podem participar do Cabernet Literário. Os meus próximos trabalhos, eles estão em andamento já, né? Eu tenho mais 2 livros, um está em processo de revisão e o outro está em processo de criação, né, de escrita. Eu pretendo continuar escrevendo, não vou parar. E tem algumas ideias novas surgindo para o Cabernet Literário, para modificar um pouco os encontros. Mas os encontros vão continuar acontecendo. A frequência é mais ou menos uma vez por mês, uma vez a cada mês e meio. Depende muito da minha agenda e da agenda dos lugares aonde eu faço o Cabernet Literário, né? Então os projetos todos futuros estão em andamento. Tem novos livros e novos encontros do Cabernet Literário. Quem tiver interesse em participar do Cabernet, eu sugiro seguir a página do Instagram, que é @Cabernet, com T mudo no final, _literário. Cabernet _literário. Lá no Instagram eu faço a divulgação de todos os encontros, eu explico como é a forma de inscrição, o tema, o local onde vai ser o próximo encontro. Por lá vocês ficam sabendo de tudo. Então é só seguir o @ para ficar sabendo dos próximos encontros, dos próximos projetos aí que vão ser os futuros encontros do Cabernet Literário. Você é criadora do projeto Cabernet Literário, que une a literatura ao vinho. Conte-nos um pouco sobre como surgiu a ideia desse projeto e qual o principal papel dele para você. Bom, o projeto do Cabernet Literário surgiu porque eu quis juntar 2 coisas que eu gosto muito, que é o vinho e a literatura. O vinho, eu tive a oportunidade de fazer um curso de especialização no mundo do vinho quando eu morei em Portugal. É um curso chamado W7 nível 2, o que eu fiz, né? Que é uma especialização. Então você aprende muita coisa sobre a produção, sobre o serviço do vinho, sobre a harmonização com a gastronomia e tudo mais. E aí a literatura, porque eu já escrevia na época, quando eu fiz o curso, já sempre fui uma leitora muito, né, assídua, eu gosto muito de ler. E eu falei, puxa, eu acho que eu quero juntar as 2 coisas, mas o objetivo principal era juntar as pessoas ao redor de uma mesa, para elas conversarem sobre um tema específico, degustando uma boa taça de vinho e uma boa gastronomia. Então aí surgiu o Cabernet Literário. A ideia é juntar essas pessoas para conversar sobre esse tema, que não é necessariamente um livro, pode ser um filme, pode ser um conto. O importante é que tenha um tema em comum, que todas as pessoas conheçam, por isso que eu sugiro a leitura, né, antes do conto ou do livro, para que todos tenham aquele conhecimento em comum e ao redor da mesa a gente possa conversar sobre esse assunto, que acaba indo para diversos temas depois, porque a conversa evolui conforme a gente vai degustando vinho e comendo, isso vira um grande bate-papo, é um grande encontro que troca conhecimento, troca de experiências, que é o objetivo principal do Cabernet Literário. Não é um clube do livro, o Cabernet Literário não é um clube do livro, porque não tem uma frequência de leitura, e como eu comentei, pode ser um filme, pode ser um conto, a ideia é apenas fazer um grande encontro com um bate-papo que possa ser uma troca de experiência entre os participantes. Essa que é o principal objetivo do Cabernet Literário. Por último, deixo uma mensagem para os nossos seguidores, né? Pode ser um conselho para novos escritores ou uma mensagem para possíveis novos leitores. Bom, o meu conselho, eu vou deixar aqui o slogan do Cabernet Literário, que é: leia sem moderação e beba com sabedoria. Leia sem moderação porque eu sempre aconselho as pessoas lerem. Leiam de tudo. Leiam livros de suspense, leiam romance, leiam tudo que vocês tiverem a oportunidade, porque sempre é um acréscimo de conhecimento, de cultura, que é muito importante. E a leitura é uma forma da gente trabalhar o nosso cérebro de um jeito diferente das redes sociais, porque as redes sociais são muito rápidas, né? É tudo
muito imediato. E a leitura, ela exige paciência, ela exige criatividade, você precisa imaginar aquela cena. Quando você lê um livro como Fazenda Camélia, você tem que imaginar esse cenário, né? Tudo está descrito ali, então você usa a sua criatividade. Eventualmente você vai pesquisar alguma coisa que você não conhece, então você adquire conhecimento. Então leiam sempre, não deixem a leitura passar batido na vida de vocês. E o beba com sabedoria não se trata só da bebida alcoólica. O beba no sentido de adquirir, né? Conhecer tudo aquilo que vocês consomem, seja uma bebida alcoólica, seja uma comida, seja um conteúdo na rede social. Beba com sabedoria. Conheça aquilo que vocês estão consumindo. Não se deixem levar pela opinião dos outros, entende? E para aqueles que pretendem escrever, que querem começar um livro, né, uma escrita, a minha sugestão é: senta e escreve. Não espera uma inspiração, uma ideia fantástica surgir na cabeça de vocês. O livro, ele vai ser construído conforme o trabalho de vocês. Senta, escreve uma frase, escreve um parágrafo, uma página inteira, e devagar vocês vão entrando na história, vocês vão descobrindo aquilo. Podem fazer um projeto, tem muitos escritores que fazem todo um projeto da história antes de começar a escrever, da forma que vocês acharem melhor. Mas senta e escreve. Não fica pensando que a inspiração não vem e por isso eu não consigo escrever. O Stephen King tem um livro chamado Sobre a Escrita. E nesse livro ele fala que não tem inspiração, tem trabalho. Tem você sentar na frente do computador e escrever. Isso é que é o trabalho do escritor. Leitores, é o que eu falei, leiam. Leiam de tudo, leiam tudo aquilo que chegar para vocês, porque a leitura é muito importante.